Como é que é seu nome? É Júlia. Júlia, do que você se libertou? Quando eu era pequena, minha mãe frequentava a igreja, né? Eu também frequentava com ela. Mas aos poucos, né, com o passar do tempo, ela acabou se afastando. E eu também, por não ter essa referência, fui junto com ela. Então eu comecei a conhecer, né, mais amizades na escola. Aos 11 anos, eu já comecei a beber, já comecei a ir em festas, baladas. E tudo pela influência ali dos meus amigos, né, das pessoas que eu tinha esse convívio. E foi indo, um abismo foi puxando o outro, né? Porque depois eu comecei a me cortar, né? Porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito carente por causa da falta do meu pai, né? Eu não tinha o meu pai na minha infância, então eu me sentia rejeitada. Então eu já comecei a minha adolescência com esse rótulo, né? De rejeição. E essa carência que eu não sabia como suprir. Então, eu fui ali me envolvendo cada vez mais nesse mundo, né? Com essas amizades, com essas festas. E até que veio também a depressão, né? Através dos vícios, eu já bebia bastante e eu não conseguia, mesmo assim, ser feliz. Eu não conseguia ter paz, alegria. Eu vivia chorando, né? Se acontecia alguma coisa, eu já desmoronava. Adolescente. Adolescente. É uma fase de, normalmente, muita curtição, muita alegria, e você era um adolescente triste. Exatamente. Eu até podia estar curtindo ali na frente das outras pessoas, mas quando eu chegava em casa, eu não aguentava o silêncio, porque eram tantos pensamentos que minha mente ela ficava totalmente perturbada. Eu não conseguia ter descanso, não conseguia dormir direito. Eu virava as noites com insônia e através da depressão também eu ficava, às vezes, além das noites viradas, eu não conseguia comer, não comia, não tinha ânimo para comer, não tinha perspectiva de futuro. Eu olhava para o meu futuro, mesmo nova, mas eu achava que não tinha mais jeito para mim, que eu não iria conseguir ser feliz. Por que se cortar? Se você já sofria tanto, cortar dói. Doía, mas tirava o meu pensamento da dor de dentro de mim. A dor que eu sentia era tão grande que, ao me cortar, essa dor passava por alguns instantes. Então, ou seja, desculpa te interromper, você tentava trocar a dor que você não sabia onde era por uma dor que você estava vendo ali. Exatamente. Então trazia um leve alívio, mas depois voltava tudo de novo. Era assim também com a bebida, era assim com tudo aquilo que eu tentava preencher esse vazio, até que vieram também as crises de ansiedade. E ali eu me via totalmente sozinha e eu senti um desespero tão grande na minha alma que eu não sabia o que fazer. E foi num momento assim que Deus veio ao meu socorro, né? Que eu, no meio de uma crise, eu ouvi Deus ali falando comigo, né? Me dando essa chance, essa ajuda. E eu não sabia, mas minha avó ela já estava lutando por mim aqui no templo. Ela vinha, fazia as correntes, ela orava por mim, fazia tudo o que falavam para ela fazer, usando a fé dela. E através ali ela me fez um convite. E aí eu vim até o templo, vim em uma reunião. E ali eu vim decidida, porque vir por vir eu já tinha vindo outras vezes, né? Não iria adiantar, não iria mudar a minha vida. Mas o que realmente foi o início da minha mudança foi porque eu decidi. Eu falei assim, não, chega. Essa é minha última porta, porque eu já tinha até pensado no suicídio, né? Eu olhava ali para os remédios e vinha aquela vontade, aquela voz que falava, acaba com tudo. Então eu falei assim, meu Deus, essa é minha última porta. Se não der certo aqui, já era, eu vou realmente me matar, porque eu não tenho outra solução. Então eu comecei a buscar, né? Eu fui me libertando aos poucos, me libertei da depressão, entreguei a mágoa que eu tinha, porque eu tinha muita raiva do meu pai, pela minha infância, né? Então eu entreguei isso para Deus, né? Tive até a oportunidade de conviver com Ele novamente e fiquei bem. Eu achava que eu iria desmoronar, mas não. Deus ele já estava ali agindo dentro de mim. Então tudo ali foi mudando aos poucos, né? Até o momento que eu recebi o Espírito Santo. Antes eu me limpei daquilo que me fazia mal, dos vícios. Deus ele me ajudou. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi como
se Deus ele fosse o meu pai, né? Ele me pegasse ali no colo, ele me abraçasse e falasse: agora você é minha, você está segura, você está protegida. Porque antes eu não tinha um momento de paz, mas naquele dia eu tive a maior paz da minha vida. Na verdade, tinha uma lacuna na sua vida pela falta do pai. E o Espírito Santo compensou, ou fechou essa lacuna. Fez muito mais do que eu esperava, né? E hoje, assim, eu tenho uma vida em paz. Eu posso dizer, hoje eu tenho paz, hoje eu sou alegre. Antes eu não parava de chorar, hoje eu não paro de sorrir, porque Deus, ele dá tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Então, é maravilhoso. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado.